A primeira análise é a análise facial, é a análise de linhas horizontais e verticais. O que a gente busca com o traçado dessas linhas é sempre o paralelismo. A melhor ferramenta para fazer esse tipo de análise é a fotografia. Então, a gente pode analisar o paciente de duas maneiras, de forma frontal e de perfil. O paciente sempre em posição ereta, olhando para o horizonte e mantendo os lábios em posição relaxada. Nesse momento, não é legal repouso, sorriso leve, sorriso forçado. Apenas a posição relaxada para que a gente possa traçar as linhas. Dentro das linhas de referência horizontais, vamos ter a linha interpupilar, a linha da comissura labial, a linha do couro cabeludo, glabelar, interalar, que é abaixo do nariz, e a mentual, joia? Com o traçado dessas linhas, a gente pode dividir a face do paciente em 3 terços, superior, médio e inferior. E para alcançar um equilíbrio estético, os terços devem possuir as mesmas dimensões. Um exemplo muito comum de uma desarmonia horizontal é a redução no terço inferior em um paciente edêntulo, certo? Acho que todos, já tiveram em seu consultório um caso parecido com esse, de um terço inferior diminuído, Normalmente em casos de dimensão muito reduzida ou paciente edêntulos mesmo, onde a gente observa inversão da comissura labial, eversão labial e aspecto bem envelhecido. Isso também pode ser ao contrário, no terço inferior aumentado. E provavelmente isso não seja um problema tanto dentário e sim mais ósseo, certo? Mas é uma desordem também. Dentro das linhas de referência vertical, qual que a gente tem? Linha média, certo? Linha da asa do nariz e linha das pupilas, certo? A que a gente mais utiliza num paciente com dentes naturais, com dentes naturais, acaba sendo a linha média, porque a gente tem uma tendência em sempre buscar por ela, pela linha média. Porém, na natureza, a simetria é muito ilusória. A gente tem que buscar o equilíbrio em lados assimétricos, certo? Então, assim, vai ter casos em pacientes com dentes que a gente vai conseguir bons resultados, em preparo, enfim, facetas, a gente vai conseguir devolver. Na verdade, assim, sendo até mais conservadora, a gente vai conseguir corrigir essa desarmonia com tratamentos ortodônticos. Em casos um pouco mais não conservadores, em casos com facetas. E existem casos com desarmonias ósseas onde a gente não vai conseguir. Mas esse traçado a gente também acaba utilizando mais, por exemplo, em quem faz prótese total. A gente acaba traçando essas linhas, Linha média, linha da asa do nariz, que é a linha do canino, e linha das pupilas, que normalmente a linha das pupilas coincide com o sorriso forçado do paciente. Joia? Próxima análise é no plano sagital, paciente de lado. Essa é uma posição mais importante, na minha opinião, que tem a ver também com a posição de volume labial. Nesse plano, a gente tem 2 posições importantes, 2 linhas importantes para estar analisando, que é a linha E, todo ortodontista conhece, que foi proposta por Ricketts em 1957. Ela liga a ponta do nariz ao mento, mostrando qual é a posição ideal do lábio, onde num perfil normal, o lábio superior ele deve estar posicionado 4 milímetros posteriormente a essa linha e o inferior 2 milímetros posteriormente a essa linha também. Um exemplo comum onde essa linha é alterada é em pacientes edêntulos, onde o lábio ele perde o suporte. E quando você vai confeccionar a nova prótese, a gente confecciona um novo apoio labial para esse paciente. Ou dentes com pouco volume, dentes mal posicionados, enfim. A segunda linha,
que na verdade não é linha, é um ângulo, né? É a intersecção de duas linhas, na verdade. É a intersecção da linha que tangencia a borda inferior do nariz com o lábio inferior. Em homens,